Ligue para o Santuário de Aparecida. Se você se sentiu ofendido, gostou, emita sua opinião, ligue lá. Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para que Nossa Senhora Aparecida o abençoe. Para que Nossa Senhora Aparecida o abençoe. E lhe dê muitas forças e se faça verdadeira justiça. Para que o quanto antes ele possa estar entre nós. Construindo com o nosso povo um projeto de país que semeie justiça e fraternidade. Construindo com o nosso povo um projeto de país que semeie a justiça e a fraternidade. Não rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. O que é isso que você acabou de ver na tela aí? Isso aí é um trecho de um vídeo, uma parte da missa que foi feita no Santuário de Aparecida, em São Paulo, em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado 2 vezes já pela justiça. Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse evento estava lotado de petista, com camisa com Nossa Senhora de Aparecida na frente, com o Lula atrás, bandeira do PT junto com bandeira do Brasil, fizeram um assinte lá em Aparecida. Esse evento tinha sido já anunciado por Gleisi Hoffmann no seu Twitter, causou uma comoção na internet, o que fez com que o santuário emitisse uma nota no dia 3 de maio, dizendo, por exemplo, que o Santuário Nacional entende que o momento atual é propício de reflexão e protagonismo do cidadão, ao que tange as escolhas eleitorais e, por isso, sob qualquer hipótese, se posiciona ou se posicionará em favor de quaisquer líderes políticos, refutando toda e qualquer iniciativa que queira utilizar-se do altar da Eucaristia para fins de promoção individual ou partidária. Pois é exatamente isso que eles fizeram. Promover um indivíduo partidariamente no altar da Eucaristia, no centro de adoração da Santa Brasileira, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Conceição de Aparecida. Para que Nossa Senhora Aparecida o abençoe. Isso é um assinte, é uma vergonha, senhor Padre João de Almeida. Para que quanto antes ele possa estar entre nós. O senhor que é reitor do Santuário de Aparecida, um redentorista, o senhor não tem vergonha de fazer um negócio desse, não? Emite uma nota e depois faz o contrário? Existe um princípio do direito que diz nemo potest venire contra factum proprium, ou seja, ninguém pode vir contra fatos de si mesmo, ninguém pode agir contra coisas que já mesmo fez ou declarou. O santuário se manifestou de um jeito e o senhor parece que um rebelde adolescente se manifestou ao contrário. O que é isso? Redentoristas, cadê vocês? Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou fazer agora para vocês a romaria dos problemas que isso causa, dos problemas que é fazer um absurdo desse na oração dos fiéis, dedicar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro ponto, abuso litúrgico. Usar a liturgia da igreja, a oração dos fiéis, para fazer oração para alguém condenado na justiça é abuso litúrgico, ainda mais tratando-se de um indivíduo só e não de mais pessoas. Usar aquele momento para isso é a oração dos fiéis, não do fiel. Vejam o que Dom Butiol, em Aparecida, na última reunião geral lá da CNBB, falou que isso é uma criatividade selvagem. Criatividade selvagem e fantasia. Que o padre que usa da liturgia a seu bel prazer está traindo a igreja. Um padre, também um bispo, que fora das competências reconhecidas pela igreja, manipula ao seu bel prazer, está traindo. Será que é este o seu caso, seu padre João Batista de Almeida? Politização da liturgia é um absurdo, seja para qual lado for. Que vergonha. O segundo ponto é o incremento da tensão entre a igreja e o Estado. Já não bastam todas as tensões entre igreja e Estado, o Estado fica acusando a igreja de querer meter o bedelho no Estado e a igreja critica o Estado porque quer meter o bedelho na igreja. Essa tensão já é grande o suficiente, mas daí vem então o seu iluminado redentorista, reitor do Santuário de Aparecida, fazendo a oração dos fiéis em defesa do Lula. Acha que isso não vai aumentar as tensões? Na impressão que a igreja, o Santuário de Aparecida, está querendo influenciar na política. Como é que fica a justiça e os outros poderes? Você padre, até você leigo, eu quero explicar uma coisa. Vocês acham que esses vídeos aí em prol do Lula dentro do Santuário de Aparecida não vão ser usados futuramente se o presidente Lula concorrer às eleições? Como se a Igreja Católica o tivesse apoiando?
É óbvio, gente. Quem tem mais poder de divulgação? O PT, que está em todos os lugares do Brasil, ou nós que somos uns poucos aqui tentando falar alguma coisa sensata? Não adianta agora o Santuário de Aparecida emitir nota, primeiro porque ninguém vai notar, e segundo, que vocês não têm a capilaridade desse povo na internet, vocês não vão conseguir divulgar. Agora já era. É óbvio que isso não significa que todo santuário esteja condenado, antes que me digam que o Bernardo está detonando o santuário. Não. Eu estou responsabilizando, como de fato é o responsável, o senhor Padre João Batista de Almeida, reitor do seminário que celebrou esta missa. O quarto ponto é a politização da liturgia. Não tem nem o que falar. Usar a Igreja Católica para ser bucha de canhão de movimento comunista é um absurdo. Fora que o movimento revolucionário comunista tem como um dos primeiros pilares da sua ação destruir a própria Igreja Católica. E aí você então tem um padre, um santuário de Aparecida no Brasil, dando apoio ao Lula, pedindo que ele seja liberto para construir um projeto de país. Para que quanto antes ele possa estar entre nós, construindo com o nosso povo um projeto de país que semeie a justiça e a fraternidade. Quinto ponto, isso é uma afronta aos poderes constituídos na República Federativa do Brasil. Como é que fica o judiciário brasileiro perante um santuário da maior igreja do Brasil, da Igreja Católica, que tem o maior número de fiéis, pedindo lá, cheio de gente lá pró-Lula e gente que não tinha nada a ver com isso, os romeiros que estavam lá, agora dia 20 de maio, como é que fica o poder? Afrontando o judiciário que condenou em primeira instância e em segunda instância, mas ela querendo, parece que, influenciar. Isso tira o crédito do poder judiciário, tira o crédito do poder legislativo que fez as leis e do executivo que cuida da gerência de tudo isso. Ou seja, os mesmos que falam em democracia, república e etc., são estes que estão contribuindo para a rachadura e o desmantelamento das instituições brasileiras. Que coisa! Em ato pela defesa do Lula livre. Sexto ponto, isto causa uma divisão imensa dentro da igreja. Eu vou fazer a seguinte imagem para vocês. E se fosse uma missa e na oração dos fiéis tivesse todo mundo com camiseta do Brasil, do Sérgio Moro, da Lava Jato, com faixas Lula na cadeia, e o padre na oração dos fiéis tivesse dito: pela Lava Jato, para que Nossa Senhora de Aparecida abençoe Sérgio Moro, que lhe dê força, justiça seja feita e os corruptos sejam condenados. O que é que ia acontecer? Será que ia ser o mesmo tratamento gentil e caridoso para com os fiéis e com o padre? Eu duvido. Não importa se é direita, esquerda, centro, escambau. Não se pode politizar dentro da igreja porque isso causa divisão. Ficam me acusando de divisão? Vocês são os divisores. Porque é natural, você vai falar de política dentro da igreja, o que vai fazer? Vai dividir as opiniões. O que não divide a igreja? Falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, falar de Nossa Senhora, pregar o Evangelho, unir os fiéis na unidade pelo vínculo da paz, como diz o apóstolo. Eu sei que tem fiel que vai à igreja com todo tipo de oração de fiéis para o Corinthians ganhar, para o Palmeiras perder, para sei lá o que ia acontecer. O problema é do fiel com Deus. Agora, um sacerdote da igreja, um redentorista, reitor do Santuário de Aparecida, botar na oração dos fiéis para que Lula seja liberto, fique entre o povo, que o fortaleça, que Nossa Senhora o apoie para que ele seja livre e construa um projeto de país, isso sim é um assinte, é uma criatividade selvagem e é uma traição. Manipula ao seu bel prazer, está traindo. Você, padre, qualquer padre que esteja me ouvindo, vocês sabem, vocês são os responsáveis por filtrar esses pedidos absurdos e fazer com que a coisa seja mais harmônica e católica possível, coisa que essa oração não foi. Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rezemos ao Senhor. Para encerrar nossa romaria dos pontos que mostram que isso foi um absurdo, ridículo, um assinte, isto é uma defesa de alguém que destruiu e continua destruindo o Brasil desde dentro. Isso é arquisabido, todo mundo sabe, a gente já está cansado de saber o quanto o PT e Lula destruíram e aparelharam este país para o seu projeto de poder, querendo usar a Igreja Católica como bucha de canhão. Viva Nossa Senhora Aparecida! Eu avisei que isso iria acontecer. Quando a Glaze soltou a nota falando que ia ter essa romaria maravilhosa petista lá no santuário, eu fiz um vídeo até meio jocoso, brincando no dia 3 de maio,
2 horas depois que eu publiquei o vídeo, pedindo para as pessoas emitirem sua opinião e marcarem seu espaço na romaria, obviamente brincando, mas para as pessoas emitirem sua opinião. O que aconteceu 2 horas depois? O santuário emite uma nota dizendo que não, nós não vamos politizar o evento, a casa aqui é de todos, mas nós não vamos permitir coisas políticas no altar da Eucaristia, que foi exatamente o que aconteceu. Nemo potest venire contra factum proprium. Então, assim como está lá no Código de Direito Canônico, artigo 212, parágrafos 2 e 3, os fiéis têm o direito de manifestar, e às vezes até é seu dever manifestar a sua opinião para coisas relativas à igreja. Eu vou dar oportunidade para você fazer isso agora. Ligue para o Santuário de Aparecida. Se você se sentiu ofendido, gostou, emita sua opinião, ligue lá, 012 31 04 1000, Santuário de Aparecida, e diga o que você achou desta romaria maravilhosa, desta oração dos fiéis do seu Padre João Batista de Almeida, 012 31 04 1000, e não deixe de ligar. Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que eu estou fazendo aqui é em nome da unidade da igreja, porque, como eu expliquei, coisas como essa só contribuem para dividir e causar confusão dentro da igreja. É por isso que eu gosto tanto de Nossa Senhora de Fátima, que lá em 1917, em Portugal, alertou os pastorinhos sobre tantas coisas, mas uma delas foi sobre os erros da Rússia que iriam se espalhar pelo mundo. E entre eles está incluído o comunismo, e que iria se espalhar pelo mundo, inclusive pela igreja. E agora eles querem pedir para Nossa Senhora de Aparecida que ajude Lula, um comunista, a prosperar o seu projeto de país. Quem é que nós temos que seguir? Nossa Senhora de Fátima ou uma oração dos fiéis que o padre escolheu para ler na hora? Então eu quero saber uma coisa, vai ter missa de desagravo em relação a isso? Vai ter alguma reparação? A coisa do jeito que está não pode ficar. O Brasil não pode mais se calar, porque um absurdo, um assinte, uma vergonha como essa não pode jamais se repetir na igreja. Que coisa feia. Eu tô pé da cara. Que fique registrado. Anotem o nome. Padre João Batista de Almeida, redentorista, reitor do Santuário de Aparecida, em São Paulo. Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Criatividade selvagem e fantasia. Para que quanto antes ele possa estar entre nós. Está traindo